Amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa segunda-feira, chegando aí para você, cheio de informações sobre o nosso Vasco da Gama, semana importante, semana de preparação para a partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Mirassol em São Paulo. E aqui, nesse vídeo, você vai ver informações importantes sobre essa preparação, a possibilidade de estreia bem real do Vasco da Gama, tendo dois reforços em campo, né? Brenner e Inestrosa. Além disso, falar também sobre movimentações de mercado, Vasco fechando mais uma contratação nestas últimas horas, tem saída também a caminho e muito mais. Um Fala Gigante que chega para você bastante agitado nesta sua tarde de segunda-feira. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando exatamente sobre essa semana, que hoje, segunda-feira, o Vasco inicia a semana com expectativa que terá no jogo dessa próxima quinta contra a equipe do Mirassol em São Paulo. O jogo de estreia no Campeonato Brasileiro é um jogo importante para o nosso Cruz Maltino. É importante, acima de tudo, lembrar que o Vasco enfrenta um bom Mirassol que no ano passado terminou, né, a temporada de forma surpreendente, estando presente na zona de classificação de forma direta para a Copa Conmebol Libertadores desta temporada. Então, o Vasco enfrentará uma equipe muito bem treinada, inclusive, uma equipe que vai disputar coisas grandes durante esse ano de 2026. E é louco falar isso, tá? Mas o Mirassol chega com moral para vencer esse jogo contra a equipe do Vasco da Gama, não pelo tamanho dos clubes. Todos nós sabemos que o Vasco da Gama é, com todo o respeito do mundo, inclusive, muito maior que o Mirassol. A camisa do Vasco ainda pesa, e a camisa do Vasco faz com que, independente do momento, o Vasco seja o favorito contra o Mirassol na próxima quinta-feira. Mas diante de tudo que aconteceu no ano passado, de todos os jogos que teve o Mirassol em 2025, até contra equipes grandes, jogando dentro da sua casa e vencendo jogos, o Vasco terá pela frente um grande desafio nessa próxima quinta-feira em São Paulo. É jogo grande, é a estreia do Campeonato Brasileiro já com tudo e a expectativa é pontuar em solo paulista. Entretanto, além desse grande jogo, o Vasco também inicia essa semana com uma grande expectativa, que é regularizar as situações de Brenner e Inestrosa, os principais reforços do Vasco da Gama até aqui. A dupla chegou, né, no último final de semana aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não concluiu todas as etapas para ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Brenner realizou exames médicos no sábado, após desembarcar na cidade carioca na sexta-feira. Ele que ainda não foi anunciado pelo Vasco por questões de documentação, mas a oficialização deve acontecer, inclusive, nessas próximas horas. O atacante já esteve até no CT Moacir Barbosa para as avaliações físicas e médicas para o Vasco entender, né, como será o planejamento individual do atleta nesse primeiro momento vestindo a camisa do Vasco da Gama, o que ele precisa melhorar fisicamente, né? O que o Vasco tem que atacar nessa parte de preparação no atleta. E já a Inestrosa, que teve, né, o seu pré-acordo anunciado, realizou a primeira parte dos exames no último domingo. O Vasco trabalha agora para regularizar a situação dos dois atacantes e para inscrever os reforços a tempo da partida no interior paulista, né? Com todos regularizados, Fernando Diniz partirá para a fase da avaliação física, né? Ou seja, se Brenner e Inestrosa terão condições físicas de entrar em campo contra
a equipe do Mirassol. Os primeiros contatos em campo com o treinador devem acontecer nessa semana, após a vitória sobre o Boa Vista. Inclusive, Diniz afirmou que não descarta utilizá-los contra a equipe do Mirassol. A última partida do Brenner foi no dia 23 de novembro, pela semifinal da Conference Leste, ou seja, é um jogador que não está em plenas condições físicas. O Cincinnati, o clube que o Brenner defendia, foi eliminado pelo Inter Miami pelo placar de 4-0. O Brenner, que foi titular absoluto durante a campanha, marcou 6 gols em 10 partidas vestindo a camisa do Cincinnati. Só que volto a repetir, a última partida dele foi no dia 23. Estamos em janeiro, ou seja, dezembro, janeiro. 2 meses que o Brenner entrou pela última vez em campo. As condições físicas do atleta não são tão boas. E a última partida do Inestrosa foi em 17 de dezembro, na decisão da Copa da Colômbia. Ele foi titular diante da equipe Independente Medellín e conquistou, inclusive na temporada passada, o título de destaque do colombiano. Foram 7 gols e 9 assistências em 56 partidas vestindo a camisa do Atlético Nacional, além dos títulos da Copa da Colômbia e da Supercopa da Colômbia. Então, temos um Brenner, que entrou em campo pela última vez há mais de 2 meses, e um Inestrosa, que entrou em campo pela última vez há 1 mês e 10 dias. Vamos ver como será a situação desses dois atletas. É primeiro regularizá-los, regularizados é ver a questão física. O Diniz falou sobre isso ontem, após a partida contra a equipe do Boa Vista em Bacaxá, e eu trago aqui as palavras do técnico Fernando Diniz. É uma possibilidade, mas eu não sei ainda ao certo como eles estão. Eles ainda não treinaram, porque tem que assinar e a documentação ainda não... Nenhum dos dois assinaram. Trocas, coisa mais burocrática, os exames médicos do Brenner, está tudo ok. O Inestrosa, acho que hoje ele fez os exames. Talvez a gente possa tê-los, mas também possa não tê-los. A gente vai avaliar isso, vai ver se isso é possível. Primeiro a parte burocrática e depois o estado geral deles. Amigo torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né, deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. Será que vale a pena, né, entre aspas, forçar a presença desses dois atletas contra a equipe do Mirassol na quinta-feira? Eu acho que vale, né, cara? 2 reforços aí que o Vasco pode ter. Vamos ver aí qual é a situação. Bom, continuando com o vídeo, falando inclusive em reforço, tá? O Vasco, nessas últimas horas, ele acertou a compra dos direitos econômicos do atacante, né, João Vitor Fonseca, o Mutano, que ontem, inclusive, entrou em campo. O Vasco, entre aspas, certas as compras, porque o Vasco chegou a um acordo, tá? O Mutano é um jogador que está no Vasco desde 2024, emprestado junto ao Nova Iguaçu, e nessa segunda-feira o Vasco conseguiu a permanência em definitivo desse atleta. O contrato do João Vitor ia até o meio do ano, até junho de 2026, e agora o Vasco fez um combinado com o Nova Iguaçu da seguinte forma: o Vasco não paga nada pela permanência do João Vitor e o Vasco fica com 50% dos direitos econômicos do atleta, o Nova Iguaçu fica com os outros 50% do jogador. Porém, há algumas metas contratuais que, se forem batidas, o Vasco será obrigado a comprar mais percentual do atleta. O Mutano vem se destacando desde o início do campeonato estadual, não apenas pela qualidade técnica, mas também pela versatilidade. É um ponta-direita de origem, que atuou em alguns momentos na temporada passada como lateral direito e que vem atuando como lateral esquerdo com o técnico Fernando Diniz. E ontem fez uma partida muito legal, tá? Jogou muito bem contra a equipe do Boa Vista em Bacaxá, de forma improvisada. Partida bem legal do João Vitor Mutano. Grande achado, então, permanência. João Vitor fica em definitivo. Falando ainda sobre mercado, informações aí do Central do Arabão, tá? É que o Damac chegou a um acordo com o meio-atacante Benjamin Garré do Vasco da Gama. A diretoria do clube saudita encaminhou o nome do jogador, do atacante Cruz Maltino, ao comitê de recrutamento da Liga para fechar a contratação de Benjamin Garré pelos próximos 6 meses, no valor de $350 mil. Um valor próximo, amigo torcedor vascaíno, na casa de R$1,5 milhão de reais. A R$1.800.000, perdão. A negociação tende-se a fechar nos próximos dias. A expectativa é que Benjamin Garré, de acordo com o pessoal lá do Central do Arabão, vista a camisa do Damac até o meio do ano, com o Vasco recebendo esse valor próximo à casa de R$1.800.000 e o clube árabe arcando com os direitos econômicos do jogador. Um atleta que não está sendo utilizado aqui no Vasco, né? Por que não o Vasco da Gama emprestá-lo, liberar a folha salarial, observando até a possibilidade
de uma outra contratação. Gostaria desse movimento de mercado? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? E vamos um pouquinho falar sobre o que eu disse lá no SBT Esporte Rio hoje. Novamente tive a oportunidade de participar do programa e eu falei sobre a minha análise pessoal do jogo de ontem contra a equipe do Boa Vista. Eu trago aqui as palavras para você. Se liga só. Animado assistindo essa partida? Sim, Fernandinha, como você falou, não foi um show. Aliás, foi um show, mas não foi um jogão. Foi um jogo muito abaixo tecnicamente e tem algumas coisas positivas sim para o torcedor cruzmaltino tirar nessa partida contra a equipe do Boa Vista. Talvez a principal delas foi a estreia como titular do reforço do Vasco, o Rojas, que entrou muito bem, entrou dando ao meio-campo do Vasco que o torcedor vascaíno vem pedindo, inclusive nessas primeiras partidas de 2026 e até nas partidas finais de 2025, que era a intensidade. O Coutinho é um jogador muito técnico, o Coutinho é o 10 do Vasco da Gama, um atleta que a torcida do Vasco espera muito. Só que, infelizmente, o Coutinho não está conseguindo entregar no Vasco o que o torcedor vascaíno quer ver, que é exatamente a intensidade, é chamar a responsabilidade para si. E ontem, numa partida contra o Boa Vista, ok, foi contra o Boa Vista, foi em Bacaxá, mas o Rojas ele conseguiu dar ao vascaíno exatamente isso. Intensidade ao meio campo, qualidade, um atleta que participou, um atleta que quebrou linhas, um atleta que foi para cima sem medo. Algo que o torcedor vascaíno espera do Coutinho e ontem o Rojas conseguiu entregar. Além disso, também pontos positivos. Puma Rodrigues foi muito bem na lateral direita e é bom para o Paulo Henrique começar a sentir esse medo de perder a titularidade. O torcedor sente que o Paulo Henrique tem um pouquinho de vaga cativa ali na lateral direita e ontem o Puma mostrou que está ali para jogar também. Daniel Fusato muito bem no gol, tivemos também uma boa participação do JP, então ontem tiveram vários pontos positivos assim para o torcedor vascaíno tirar da partida contra o Boa Vista. Mais pontos positivos, tá, Fernanda, do que negativos, vitória importante aí, que faz o Vasco ter tranquilidade, principalmente no Campeonato Carioca, já olhando até as quartas de final. Vascaíno, então, como você viu aí, essa foi a minha análise sobre Vasco e Boa Vista lá no SBT Esporte Rio. Teve zoação também com o Vene Casagrande, quem pôde acompanhar, deixa aí nos comentários. E amanhã eu tô de volta lá 13h, mas antes vocês me veem aqui também no Boa Noite Gigante hoje, que sai já por volta de 20h30 da noite, e com aquele Acorda Vascão amanhã às 7h em ponto, porque aqui são 3 vídeos por dia. Gostou? Se inscreva, compartilhe, ajude o crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Já eu tô de volta aqui nessa segunda-feira, e como eu sempre falo aqui, saudações, vai!